que provavelmente era outra pessoa que queria morrer. Yang disse que ele era apenas alguém que queria fazer um acordo com o irmão Liu Yuan e lhe perguntou qual era o acordo. Lai Wu disse ao jovem mestre Liu Yuan que ele acha que já é muito tarde. Está na hora de eles irem embora. Liu Yuan jogou uma garrafa nele e o mandou embora dizendo para sair de seu caminho. E se ele não consegue ver que é alguém que quer fazer um acordo com ele? Liu Yuan ficou furioso com o protagonista, chamou a atenção de Yang e perguntou que tipo de acordo ele queria fazer com ele. Lai Wu colocou a mão no ombro de Liu Yuan e lhe disse que ele já estava bêbado demais. Ele deveria se sentar e descansar e ele mesmo conversaria com esse homem. Yang Shi se sentou no sofá e segurou um copo de licor na mão. Ele perguntou por ao garoto se quer começar uma luta, mas avisa que não gosta de violência. Mas ele o impediu de falar sobre assuntos importantes com seu mestre. Yang Shi colocou seu copo sobre a mesa e se levantou. Depois disse que iria lhe dar uma lição. Agora Lai Wu lhe disse para vir. Eles verão quem lhe dará uma lição. Lai Wu preparou seus punhos ardentes e disse a Yang que ele teve muito azar hoje. Caso contrário, não o teria provocado. Yang Shi pensou que os ataques elementares de fogo eram de nível marítimo. Uma multidão se reuniu ao redor deles. Alguém disse que Yang Shi era tão corajoso que ousou desafiar um discípulo de nível herói. As irmãs se aproximaram de Lin e disseram que ela a ajudaria a se lavar do álcool. Lin lhe agradeceu. Uma pergunta foi feita pela multidão se sabem por que estão lutando agora? Lai Wu diz que a máscara se parece com uma galinha. Ela parece tão misteriosa. Será que ele conseguirá derrotar o boxeador ardente? Lai Wu já havia atacado Yang Shi com seus punhos ardentes, mas vendo sua reação, por que ele não tenta se esquivar? Talvez seja uma armadilha. Quando se aproximou do jovem Shi, ele perguntou, é só isso? Ao que Lai Wu disse, como isso é ingênuo. Desde o dia em que ele se tornou um herói, nenhum inimigo ou fera foi capaz de resistir a esse ataque. Então ele o atacou. Agora, as pessoas já estavam assustadas. Alguém disse que ele com certeza queimaria alguém. Mas quando as chamas se dissiparam, todos viram que Yang Shi ainda estava bem. Lai Wu também ficou surpreso e pensou que ele estava são e salvo. E usou um ataque mental após o qual ele nocauteou Lai Wu e imediatamente pulou e disse que o jovem Shi é forte. O ardente boxeador foi morto com apenas um golpe após sua vitória. Yang Shi usou novamente a habilidade de extração. Era uma habilidade de nível C. Nome: Punhos de Fogo. Descrição: pode formar chamas nas mãos. Avaliação: ótima habilidade para um cozinheiro. Durante esse tempo, todos já haviam fugido e Liu Yuan foi deixado sozinho. Ele também estava muito assustado. Ele imediatamente voltou a si e perguntou, o que diabos aconteceu aqui? Será que esse idiota perdeu tão rápido? Então ele percebeu que não tinha escolha e perguntou ao Yang Shi sobre qual negócio ele queria falar com ele. De quanto dinheiro ele precisa? Ele pode transferir para ele agora mesmo. Mas Yang Shi não lhe deu ouvidos e o agarrou pela garganta. Liu Yuan pergunta se ele sabe quem é seu pai. Ele está confuso. Respondeu que seu pai é um herói, chamado de Shezan Xiong. Mas e daí? Liu Yuan até lhe disse que, se ele o matasse, seu pai não o pouparia. Yang Shi o puxou para perto e disse que não o mataria. Mas será que ele sabe o que quer negociar com ele? Liu Yuan agarrado pergunta o que era e para falar. O protagonista pergunta se ele queria ter a capacidade de ter habilidade e o menino fica chocado ao ouvir isso. O garoto fica reflexivo pensando em habilidades. Liu Yuan limpou a garganta e perguntou se ele realmente acha que é um deus. Ele realmente acha que isso é algo que ele pode simplesmente dar a alguém? Yang lhe disse que, se ele quiser recebê-la, deve vir a este endereço sozinho em 7 dias. Ele jogou um pedaço de papel com o endereço. Depois que tudo isso acabou, Yang Shi ligou para seu amigo. Fan Pen estava muito preocupado e disse que já havia pensado que ele tinha caído no chão e perguntou por que ele não atendeu às chamadas. O protagonista disse que o bar estava muito barulhento. Ele saiu para respirar um pouco e pergunta o que aconteceu. O seu amigo disse que perdeu o bom show. Agora ele irá até ele para lhe mostrar tudo o que aconteceu e perguntar se ele quer comer churrasco. Yang Shi disse que comeria qualquer coisa. Yang Shi pensou que a primeira parte de seu plano havia sido concluída. Agora, tudo o que resta é esperar que se ele começar a verificar dentro dos heróis da Kunlun será muito mais rápido. Ele promete a suas irmãs Fei Fei que logo saberá toda a verdade. Enquanto isso, todos os heróis se reuniram na associação de heróis e assistiram a um vídeo que mostrava o que havia acontecido no bar. O herói Shezan Xiong perguntou o que eles haviam terminado e qual era a opinião de todos sobre o ocorrido. O aventureiro do gelo disse que o homem mascarado matou o Lei Ou em segundos. É provável que a habilidade de combate dele esteja no rank B ou até mais alta, diz o guerreiro da geleira. O espadachim pródigo pergunta se não foi uma faca de mão que matou o homem. O homem mascarado moveu a mão mais longamente, e Lei Ou já tinha perdido. O dragão demoníaco
demoníaco diz que a divisão de investigação começou a analisar a lesão do boxeador Blaze ontem à noite e todos deveriam dar uma olhada nela. Quando todos olharam para essas informações, ficaram horrorizados. Todos perguntaram assustados se a habilidade do boxeador havia realmente desaparecido. O herói Zan disse que parecia. O espadachim prodígio perguntou: de onde veio esse cara que pode correr com as habilidades de outras pessoas? O dragão demoníaco disse que, até onde ele sabia, somente os heróis de nível superior tinham essa habilidade. O herói Zan perguntou a ele por que ele achava que era ele. O guerreiro glacial levantou-se de seu assento e disse que isso era impossível. O Durren é um homem velho com um pé na cova. Como ele poderia aparecer agora? O dragão demoníaco disse que eles não podem lidar com esse assunto por conta própria. O espadachim prodígio disse que um homem com habilidades especiais como esse poderia, dependendo da companhia em que estivesse, ser usado como uma máquina de matar. E ninguém vai falar sobre isso? O herói Zan sugeriu a todos que eles não seriam os primeiros a relatar isso. Seria o segredo de sua empresa e que estavam dispensados. Liu Yuan deitou-se em sua cama. Ele ficou pensando no que Yang Shi lhe disse. Pensou em habilidades e se perguntou se conseguiria obter uma. Esse cara lhe disse que era um acordo. Mas o que ele quer dele? Ele pegou novamente um pedaço de papel com o endereço, mas depois o amassou e disse que, de qualquer forma, mais alguns dias e ele teria habilidade e não se importaria com o resto. Também perguntou a Yang Shi por que ele o convidou de repente para o museu. Ao que Yang Shi respondeu que queria aprender mais sobre os monstros para que fosse mais fácil para ele fugir se os encontrasse. E ele mesmo pensou: será que ele consegue extrair a habilidade de um monstro de nível tão alto? Quando entraram no museu, o jovem disse a seu amigo que lhe parecia que ele não estava tentando descobrir mais sobre os monstros, mas sim pegar garotas. E Fan Pen lhe respondeu que todo mundo sabe que só as beldades vêm aqui. Yang Shi apontou o monstro para ele e disse que tinha vindo aqui por causa dele. Era um monstro dinossauro elétrico, um destroço. Ele tem 7 metros de altura e 12 metros de comprimento. Um monstro que apareceu logo no início. Ele expelia eletricidade e causou muitos desastres, o que fez com que toda a cidade de Lucan ficasse paralisada. Por causa dele, 5 heróis de nível A, 13 heróis de nível B e 27 heróis de nível C morreram. Os dois se aproximaram da estátua desse monstro. Yang Shi disse a Fan Pen que estava planejando escrever um artigo sobre a invasão do monstro. Ele faria uma demonstração de seu poder, como ele envia eletricidade. Fan Pen ficou encantado e disse que esse monstro é muito poderoso. Yang pensou por um momento que, se ele pudesse extrair essa habilidade temível, então Yang Shi estendeu a mão para aquele monstro. Mas os guardas o detiveram e perguntaram o que ele estava fazendo. Yang Shi o cumprimentou e disse que era jornalista e queria escrever um artigo sobre monstros e lhe entregou sua carteira de identidade. O guarda fez seu cartão e perguntou que jornalista ele queria, então o deixou escrever seu artigo. Mas aqui você só pode olhar com os olhos e não tocar com as mãos. Yang e Fan Pen olharam um para o outro. Depois disso, o Fan Pen distraiu o guarda e disse que estava tudo bem. Eles não o tocarão. Ele se virou para o guarda e lhe perguntou se poderia achar aqui uma garota que se transformou em uma besta mutante. O guarda lhe perguntou novamente uma linda garota que se transformou em uma besta mutante? Quando o Fan Pen distraiu o guarda, Yang Shi alcançou esse monstro para extrair suas habilidades. O sistema disse que a extração de habilidade ativou. Yang Shi pensou que ele pudesse sentir essa habilidade. Mas por que é tão difícil extraí-la? Mas depois de algum tempo, ele ainda conseguiu fazer isso. O sistema disse que a extração foi concluída. Yang Shi recebeu essa habilidade, mas quando decidiu ver os picos característicos dessa habilidade, ficou chocado. Afinal de contas, o sistema não forneceu nenhuma informação sobre essa habilidade, mas depois a característica dessa habilidade se manifestou, e Yang Shi ficou ainda mais surpreso. Ele ficou até irritado por ser uma habilidade de nível E. O nome dessa habilidade é Plasma. A descrição: pode criar uma classificação de bola elétrica que pode ser usada para carregar seu telefone. Yang Shi ficou muito desapontado e disse que tinha acabado de extrair uma habilidade de nível E de um monstro de nível S e se perguntou se sua habilidade tinha enfraquecido porque ele estava morto há muito tempo. Mas será que da última vez ele conseguiu extrair uma habilidade de um monstro porque o monstro ainda estava vivo? Ele decidiu dar uma volta pelo museu e disse a si mesmo que parecia que não estava tirando nada de útil do museu. Mas não pode ser que ele tenha vindo aqui em vão. Ele deveria continuar sua busca à noite. Quando voltasse para casa, ele se sentou à mesa em seu quarto e disse que só havia recebido 3 habilidades de baixa classificação e que havia percorrido todo o museu no processo. Habilidade Rank F. Nome da habilidade: Clone. Detalhes: pode ser usado para criar um clone que dura 1 minuto. Classificação: pode ser usada para acender e desligar a luz. A próxima habilidade que ele encontrou foi uma habilidade de classificação E. Seu nome é Plasma. A descrição: pode criar plasma. A classificação: pode ser usada para carregar seu telefone. A terceira habilidade que ele encontrou foi uma habilidade de classificação F. Nome:
Controle. Detalhes. Pode fazer com que qualquer pessoa demonstre interesse sobre você. Vai usá-la para cometer atos antiéticos logo após revisar todas as informações sobre essas habilidades. Yang-Shi disse que o poder dessas habilidades é tão fraco que o assusta. Já que as habilidades podem ser combinadas, elas também podem ser desmontadas. Bem, ele decidiu tentar com a habilidade de rank C do Lei Yuan para testar isso. Ele tentou, mas não funcionou na primeira vez, então decidiu tentar novamente. Depois de algum tempo, ele ainda conseguiu e o sistema disse que a habilidade havia sido desmantelado nível nível da habilidade era 1. Nome: Energia Negra. Detalhes: quadrados perfeito. Um forte e resistente item. Yang-Shi pegou esse quadrado escuro em sua mão e perguntou: o que é energia escura? Será que as habilidades são feitas a partir desses cubos? Ou seja, ele pode realmente desmontar a habilidade. A habilidade pode ser decomposta em seus componentes mais básicos. Esses são cubos de energia negra. Então, será que ele pode usar estes cubos de energia negra para fundir e aprimorar as habilidades? Ele decidiu tentar, e conseguiu. O sistema disse que a capacidade de aprimorá-la agora se tornou uma habilidade de nível E. Nome: Controle. Detalhes: pode subconscientemente dar sugestões ao alvo. Avaliação: habilidade fraca. Já pode ir e comprar uma bengala para se apoiar enquanto anda. Yang ficou encantado e perguntou se ela havia realmente melhorado. Se isso for verdade, então ele seria capaz de criar habilidades de classificação S por conta própria. Ouviram-se gritos no corredor. Alguém pediu que eles saíssem e não o tocassem. Yang pensou que o Liu Yuan veio procurar a Lin Naixue. O pai dela disse que ela estava chorando e chorando. Tudo que ela consegue fazer é chorar. Seu pai sentou-se no sofá do quarto dela e fumou. Ele lhe disse que eles não estavam tentando enganá-la deliberadamente. Yang-Shi entrou no quarto. O pai disse à filha que, se eles não o fizessem, ela lhes enviaria dinheiro com prazer? Nesse momento, a mãe dela também interveio na conversa. Ela disse que seu irmão precisava de dinheiro para comprar uma casa e um carro, além de precisar arrumar uma esposa. No total, isso equivaleria a cerca de milhões de dólares. Lin não suportou e perguntou se eles realmente a haviam enganado quando disseram que seu pai estava muito doente e que ela precisava enviar dinheiro com urgência. Será que eles têm ideia de como ela ficou desesperada quando descobriu que seu pai estava doente? Ela trabalhava em turnos, de manhã à noite, só para ganhar esse dinheiro o mais rápido possível. Seu pai apenas disse que eles achavam que ela iria até onde pudesse primeiro, e que ele encontraria o resto um pouco mais tarde. A linhagem de sua família Lin não pode ser extinta. Lin Naixue perguntou se essa era apenas uma maneira de levá-la para casa e vender-lhe um homem que ela nem conhecia. A mãe se aproximou da filha e disse que, mesmo que essa pessoa não tenha recebido uma educação superior, ela é honesta e gentil. Ele não a tratará mal nesse momento. Lin não suportou a situação e perguntou o que havia de errado no tratamento. De onde eles pensam que vieram os 50 mil que ela lhes enviou há uma semana? É que ela era acompanhante. Ela se tornou uma acompanhante. Os pais dela ficaram horrorizados com essa informação. O pai se levantou do sofá e perguntou o que ela tinha acabado de dizer. Ela arruinou a reputação da família deles. Ele chamou a filha de nomes, acenando com a mão para ela. Disse que iria bater nela. Lin disse a seu pai para bater nela, porque aqueles clientes batiam nela com mais força do que ele jamais fez. Mas o jovem Shi veio em seu auxílio e disse ao pai que tudo poderia ser discutido porque ela ainda era filha deles. O pai ficou simplesmente furioso e perguntou quem era ele para se meter no confronto familiar. O jovem Shi achava que o pai da Lin não se arrependia nem um pouco, mas olhou para a mãe dela e percebeu que parece que ela se arrepende. Shi disse que talvez deva dar uma sugestão a ela e veria se ela poderia ajudar Lin. Ele ativou a habilidade de controlar a pessoa de nível 5. Depois disso, cuja mãe bateu no pai de Lin e disse: já chega. Ela disse que a filha dele até se tornou uma criança por causa dele. Seu coração é feito de pedra? A mãe foi até Lin e a abraçou. Ela disse à filha que sua mãe a magoou, mas que ela sempre foi sua filha mais querida. O pai dele se lembrou de seu erro interior. Ele disse: tudo bem, então o irmão dela vai conseguir o dinheiro tudo sozinho. Lin disse que tem que saber, desde que as pessoas entendam a dor. Além disso, quem neste mundo não se admira apenas de sua própria família? Com essas palavras, o jovem Shi se lembrou de sua irmã, que estava no hospital. No dia seguinte, pela manhã, na estação de trem, Lin se despediu de seus pais. Ela disse a eles que tomassem cuidado no caminho de volta. Ela os visitará amanhã. A mãe lhe disse que isso era bom e que ela deveria se cuidar e não fazer mais coisas estúpidas quando seus pais fossem embora. Ela agradeceu a eles por tê-la acompanhado e agora eles têm que voltar. Lin entregou o café e ela esperava que o irmão dela entendesse. Afinal de contas, isso será muito mais útil do que qualquer quantia de dinheiro que ela lhe enviar. Lin piscou para ele e disse-lhe para ir até ela, pois queria lhe dizer algo.
algo. Yang-shi ficou confuso e perguntou que a própria Yin foi até ele. Deu um beijo no rosto e agradeceu novamente por sua ajuda. À noite, Yin vestiu seu terno novamente e agora estava do lado de fora. Ele pensou que, como convém a um centro de processamento de cadáveres de monstros, seus guardas são extremamente fortes. Esse lugar abriga um grande número de cadáveres de monstros. Isso pode facilitar a obtenção de novas habilidades. Parece que ele só pode escolher uma maneira especial de entrar. Um carro grande passou e Yang-shi mergulhou embaixo dele e o agarrou ali mesmo. Mas ele não estava sozinho ali. Já havia uma garota que fez um gesto para que ele ficasse quieto. Ele pensou, o que é isso? Será que essa pessoa também está tentando entrar no centro? E ela é uma garota. Ele decidiu cumprimentá-la e disse, que coincidência. A garota aparentemente não ficou muito feliz com isso e disse que era uma coincidência. Ela foi tão azarada que se deparou com ele. Então, eles agiram de acordo com as regras do jogo e confiarão em suas habilidades. Ela é a filha da Guilda Fanta e ela perguntou ao jovem Shi quem é ele. Yang-shi se apresentou brevemente como Yu-Shi e eles logo chegariam à área de descarga. Mas espere, ela não pode descer do caminhão assim. Então o jovem Shi disse a ela para se segurar dele. Em seguida, ele agarrou e pularam debaixo da van, limpou a garganta e perguntou a Dudu por quanto tempo ela iria abraçá-lo assim. Dudu e Shi coragem ficaram muito envergonhados. Ela se levantou rapidamente e disse a ele que, na situação não existia isso. Quem foi querer abraçar? Eles entraram sorrateiramente na sala de processamento de cadáveres de monstros. Dudu perguntou a ele porque ele parecia nunca ter visto nada igual. Talvez ele seja novo nesse negócio. O jovem Shi disse que sim, que ele estaria sob sua supervisão e a chamou de mais velho. Dudu disse que, como ele era tão sincero, ela não poderia impedir de eles entraram na sala e encontraram o cadáver de um monstro enorme. Eles se aproximaram dele e Dudu disse que o chefe precisava de cabelos brancos no peito do lobisomem. Então ele teria que cortá-lo cuidadosamente. Ela tirou uma pequena caixa e, virando-se para o jovem Shi, riu facilmente e disse que sua habilidade com essa bolsa de armazenamento pode guardar muitas coisas. O jovem pensou, que pena que não posso roubar essa habilidade especial. Shi e Dudu disseram que deveriam ir para a próxima sala de processamento. Quando ela se afastou, Yang-shi extraiu essa habilidade do lobisomem. A habilidade era de nível de nome, metal deformado. Detalhes, pode mudar livremente a forma do metal e a variação era variável uma mecânica. Então o alarme disparou. Os dois começaram. Shi e Dudu disseram que o alarme disparou e eles foram descobertos. Aqui, a porta se abriu e um homem de chaleco branco entrou. Ele estava muito assustado e perguntou se o monstro reagiu. Depois disso, o monstro declarou que ele era seu tentáculo e arrastou o homem. O homem pediu ajuda. Yang-shi e Dudu se esconderam na sala ao lado. Dudu agarrou o Yang-shi e perguntou se foi aquilo agora, e ela perguntou a Yang-shi se ele não poderia pegar um pouco. Caso contrário, suas pernas ficariam completamente enfraquecidas. Mas então um dos tentáculos agarrou e a arrastou para longe. Yang-shi decidiu usar a habilidade de fogo e Dudu gritou para que ele a salvasse. Mas a habilidade de força de fogo não ajudou. O jovem Shi correu atrás disso e pensou que essa ataque era muito rápido enquanto ele se agarrava a ela. Ele notou que aqui havia bons materiais feitos de metal. Então, decidiu usar as habilidades classificadas de mudança de nível metálico. Cortou um dos tentáculos do monstro. Dudu caiu no chão. Yang-shi correu até ela e perguntou se ele estava bem. Dudu se libertou dos restos do tentáculo e disse que as suas pernas que doíram muito. Sua camiseta estava quase totalmente rasgada. Os dois olharam na direção do monstro e foram gentis. Dudu perguntou que tipo de monstro era aquele. Como ele poderia voltar a vida? O jovem Shi respondeu que eles descobrirão depois que o vissem com seus próprios olhos. Eles se aproximaram do monstro e viram como ele era. Ele era muito assustador. Em vez de uma cabeça, ele tinha um crânio enorme com presas gigantes. Ele também tinha muitos prisioneiros que imploravam por ajuda. Shi e Dudu viram tudo isso. Ficaram horrorizados. Ficaram sem palavras. Não sabiam o que dizer. Esse monstro tinha tentáculos que até saíam de seus olhos quando o jovem ainda conseguiu sair de seu estupor. Ele decidiu usar a habilidade de transformação de metal. Assim, ele tentou se defender do ataque do monstro. Dudu disse ao protagonista que seu estilo estava ficando cada vez menor. Ele precisava pensar de outra maneira, mas Shi ainda não sabia exatamente o que fazer. Dudu já estava muito assustado e disse que ela definitivamente morreria agora e que seria comida pelo monstro. Shi olha em volta e pensa que isso não poderia continuar assim. Mas parece que ele acabou de ver algumas latas de gasolina. Ele disse a Dudu para não ter medo porque ele tinha ideia de que a tudo isso. Então pergunta, que
tipo de ideia. Mas Yang 12 não respondeu e usou sua habilidade para fazer com que o seguinte atividade fosse em direção ao monstro. Depois disso, ele usou sua habilidade com a ajuda da qual explodiu a gasolina. As pessoas libertadas se puseram em fuga e alguém gritou que eles tinham que correr enquanto podiam. Yang Shi e Dudu fizeram o mesmo. O monstro estava indo em direção da menina com seus tentáculos. Mas então o velho apareceu e cortou o tentáculo. O velho ficou muito bravo e disse isso a ele. Então, eles são os ladrões, e foi aí que o monstro morreu e começou a atacar. Dudu começou a discutir com o velho. Ela perguntou: quem é ele? E começou a fazer bobagem. O velho guardou a arma e disse: que criança desrespeitosa ela era. Quando ele estava viajando o mundo, ela ainda estava tomando leite da mamãe. Dudu ficou curiosa e disse que ele merecia respeito. O protagonista comenta que esse cara é o Shui Shui, um homem de 15 anos que nasceu e ele solou um macaco bem circundante. O jovem Shi deu um passo à frente, bloqueando a luz do Shi, virou-se para o velho e o Shui Shui disse que pelo menos o protagonista é respeitoso. Ele acredita que depois de lidar com esse monstro, ele vai cuidar dele em seguida. O jovem pensou que ele fosse um herói mas por que ele está aqui no centro de cadáveres? O velho correu para atacar os monstros e usar o estilo de ataque espada do norte, forte do lobo ganancioso. O jovem Yang Shi, percebendo tudo isso, disse que, como esperado do lendário poder herdado chamado ataque da espada do norte, cada ataque que essa espada possui é uma técnica avançada. Mesmo aqueles poderosos de nível deram alguns passos para trás. E também ficou fascinada com essa técnica e disse que ela era muito legal, mas o monstro ficou ainda mais furioso e se tornou 2 vezes mais rápido. Mas o velho acertou a cabeça e aplicou o ataque segundo o estilo da espada do norte, forte do animal. E então ele foi acabar com os monstros e usar as habilidades corte da tempestade de ondas. Ele se dirigiu novamente a eles e apontou para eles com a espada. Ele disse que, depois de lidar com esse monstro, agora é hora de lidar com eles. Ele disse a eles que, de fato, não foram eles que ressuscitaram o monstro, mas o velho Lua não acreditou e disse que isso era verdade. Eles têm personalidades muito suspeitas. Será que eles acham que ele acreditava neles? Dudu perguntou a Yang Shi se ele tinha certeza de que derrotaria esse velho. Yang Shi então disse que se ele não for capaz de lutar contra ele, ela vai no seu lugar. Dudu lhe disse que não. Ela só queria lhe emprestar uma arma. Ela deu essa arma e, enquanto fugia, disse a ele que era uma armadura feita com materiais de um monstro de nível inferior. Ela tem certeza de que isso lhe dará a ajuda de que ele precisa. Ela torce por ele. Ele viu essa armadura e achou que ela tem a mesma personalidade de sua irmã perfeita. O velho coelho já havia pensado sobre ele. Ele disse para ele provar, mas Yang Shi conseguiu se defender. Ele achava que essa armadura poderia resistir até mesmo aos ataques de um Senha. Essa armadura é realmente muito poderosa. Eles começaram a brigar entre si. O protagonista usa a habilidade Super Série, e depois de ativar o Série, o ataque dele parecia estar mais lento, mas isso não é suficiente para derrotar. O velho mandarim o atacou novamente e disse que havia feito uma abertura em Yang Shi naquele momento. O protagonista, pensando que não seria capaz de se esquivar agora, ativa sua habilidade de controlar uma pessoa. Depois perguntou ao jovem Shi se ele realmente havia interrompido seu momento. Algo que Yang Shi entendeu que ele estaria correndo perigo se não o fizesse. O velho fez e perguntou isso. Esses truques são realmente que são capazes de fazer. Então, o jovem Shi decidiu criar uma aparência avançada com a ajuda da habilidade de transformação de metal. E eles cruzaram suas lâminas. O jovem Shi achava que cada um de seus ataques era muito forte. Ele pode usar o controle de uma pessoa para detê-lo por um curto período de tempo sem ser cortado em 2. Eles reuniram um público que assistiu à batalha. Um dos rapazes disse que o rapaz que estava lutando era capaz de enfrentar Duna. Será que esse cara é o Lança Divina de Hangá da Área 6? O próprio Lança Divina? O protagonista ouve a conversa deles e pensa, quem é esse? O senhor de idade lhe disse que, a julgar por seus ataques, ele provavelmente não é um ladrão. Ele guardou a espada e disse às pessoas que haviam se reunido para assistir às batalhas que deixassem a área de processamento. Afinal de contas, ele tem algo a dizer a esse cara. Um cara perguntou novamente que todos eles realmente precisam ir embora. O senhor de idade ficou muito irritado com isso e perguntou, o que ele está fazendo para não ouvir a ordem do gerente deste centro? Toda a multidão ficou assustada e correu para os seus calcanhares.
dizendo que estavam indo embora. Du disse a Yang-shi que estaria esperando por ele do lado de fora quando estivessem sozinhos. O jovem perguntou ao idoso o que ele queria lhe dizer. O senhor, um homem idoso, disse-lhe que sabia que ele não era a lança divina. Deus, suas habilidades não se comparam às de uma arma. Apenas sua habilidade com o metal era semelhante à dele. Mas ele ainda tem várias habilidades. Portanto, ele pode ser considerado uma pessoa forte. Alguém como Yang-shi nunca viria aqui apenas para roubar algumas peles. Portanto, o velho decidiu perguntar a ele o que ele realmente veio fazer aqui em busca de segredos do mundo. O jovem Shi não entendeu e pensou isso. De que tipo de segredo do mundo ele estava falando? Do que esse velho está falando? Mas ele decidiu tentar obter mais informações desse velho. Então, ele decidiu dizer ao velho que, sim, ele tinha vindo aqui em busca do segredo do mundo. O ancião riu e disse que os jovens são ambiciosos. Seria ótimo falar sobre isso para uma pessoa tão forte como ele. Isso é muito bom. Ele deu um tapinha em seu ombro e disse que o verdadeiro objetivo desse centro era abrir um túnel de mão única para o mundo dos monstros, o chamado Cavidade Branca. O jovem Shi fica surpreso após ouvir isso. O velho mandarim começou a lhe contar tudo. Ele disse que, há uns 15 anos, o buraco branco da cidade de Logan foi aberto com sucesso. A Associação de Heróis enviou uma pequena equipe de heróis altamente qualificados em uma missão especial para se infiltrar no mundo dos monstros. Ele mesmo fazia parte dessa equipe durante a missão. Muitos heróis de alto nível morreram. Somente ele e duas outras pessoas conseguiram voltar de lá porque arriscaram suas vidas. Na verdade, todos os centros de manipulação de monstros são construídos nos pontos mais fracos do mundo azul. Desde que queimam corpos de monstros nesses pontos fracos, eles poderão abrir um buraco branco que leva ao mundo dos monstros. O jovem Shi ouviu sua história e perguntou: e depois? E monstro revivido? O homem idoso disse que isso é algo que não pode ser visto pelo mundo exterior. Na verdade, trata-se de uma mutação de um monstro que foi feita pela Cavidade Branca. As pessoas deste planeta são como animais que estão presos por feras. Somente quando reunirem as forças mais fortes da humanidade terão a chance de derrotá-las. Depois da história, o velho se virou e disse a Yang-shi que ele poderia ir embora. Afinal, não importa em que organização ele esteja, eles devem se lembrar de que todos fazem parte da humanidade. No dia seguinte, no prédio do escritório, a mulher relatou ao diretor que era o velho Duan que continuava a fazer coisas estúpidas. Como ele podia contar essas coisas para outra pessoa do mundo exterior? Ao que o diretor respondeu que, mesmo que ele não tivesse contado isso, mais cedo ou mais tarde, outras organizações saberiam. E é impossível manter o segredo do mundo apenas entre eles. A mulher disse a ele que o vídeo da sede foi enviado por ela. A mulher na chamada de vídeo disse que mais de 25 pessoas já estão participando e que já cumpriram todas as condições necessárias para a consideração do caso da categoria S além
ficou em silêncio. Yang disse que achava que havia tomado
para devolver o que originalmente lhes pertencia. Eles estavam abusando de seus poderes. Dudu apontou o dedo para essa garota e disse para ela parar. Afinal de contas, foi seu mestre que lhe vendeu aquela espada. E essa lâmina é totalmente dela. Essa garota achava que a classificação de herói havia chegado e que ela não tinha chance de vencer. Ela deve, antes de tudo, garantir sua própria segurança. Ela e Dudu ficaram tensos porque ela achava que essa garota estava tramando
poderia usar ataque mental? O espadachim estava em alerta contra a habilidade mental, mas não esperava que o outro cara fosse realmente um usuário do tipo espírito mental. E agora suas mãos estão tremendo. Parece que a vitória já é uma conclusão precipitada. Du, que estava ao lado do homem, disse ao Yuji que pensou que ele seria derrotado pelo espadachim prodígio. Ela já pensou que esse espadachim preguiçoso mataria, mas se ele morresse, quem a devolveria os 10.000 que o protagonista deve? Liang-Shi pergunta porque parece que está sendo repreendido. Embora o dragão demoníaco tenha se aproximado do espadachim prodígio, ele tenha dito que ele havia feito um bom trabalho. Ele o fez usar sua última espada. Agora o espadachim prodígio deveria deixar tudo para ele. O espadachim preguiçoso lhe disse que ele não deveria olhá-lo nos olhos. Se o fizesse, a pessoa com quem ele mais se importava apareceria diante de seus olhos. O dragão demoníaco foi lutar com o jovem Yang. Vendo, perguntado se o próprio dragão maligno havia finalmente aparecido, o dragão maligno lhe disse que, em sua opinião, essa batalha era de grande importância e ofereceu a Yang-Shi uma aposta. Yang-Shi disse que seria muito interessante saber o que ele colocaria. O dragão maligno disse que, se ele perder, ele lhe contará o segredo desse anel. O jovem Shi disse, é claro, mas ele deveria vir e pegá-lo pessoalmente. Se é que ele poderia fazer isso. E ele mesmo pensou que, felizmente, o dragão maligno não é tão estúpido. Ele estava se exibindo aqui apenas para que todos prestassem atenção no anel de absorção de estrelas. O dragão maligno não esperou e imediatamente correu para atacar. Yang-Shi ficou surpreso e pensou, que tipo de velocidade é essa? Um dragão maligno é ainda mais rápido do que um espadachim preguiçoso. Mas Yang-Shi conseguiu contornar o ataque do dragão maligno. Mas o dragão maligno ainda conseguiu atingi-lo. O repórter continuou a transmitir ao vivo e disse que o metal controlado pelo Homem de Preto não conseguia acompanhar a velocidade do dragão maligno. O dragão maligno é realmente uma habilidade dupla? Mas isso não importa. O jovem Shi se levantou depois de ser atingido pelo dragão maligno. Ele limpou a garganta e pensou que esse cara tem uma velocidade muito alta e um ataque forte. E as escamas do dragão maligno em seu corpo têm um alto nível de proteção. O dragão maligno também pode cuspir fogo. Isso é tão ilógico. O dragão maligno disse a Yang que isso não era ruim. Ele tinha um osso muito forte. Mas Yang-Shi não respondeu e usou a habilidade de controle de marionetes e o dragão maligno caiu nessa armadilha. Ele viu seu irmão, Liu Yuan, que lhe disse que era muito doloroso e ele tinha que salvá-lo. O dragão maligno agarrou sua cabeça e disse a Yang-Shi como ele ousava se transformar em seu adorado irmão. Ele estava farto dele. Depois disso, o dragão maligno se transformou em um dragão de terra com chamas negras. O jovem ficou muito surpreso e perguntei se a ilusão havia sido destruída e isso irritou ainda mais. E o homem continuou a conduzir sua transmissão ao vivo e disse que hoje eles inesperadamente viram a segunda fase da transformação do dragão maligno. E esse homem não tem escolha a não ser admirar esse homem mascarado. Afinal de contas, ele realmente forçou o dragão maligno a chegar a esse ponto. Enquanto isso, o dragão maligno atacou o jovem Shi, mas Yang-Shi tentou impedi-lo. Então, o dragão maligno lhe perguntou se ele realmente achava que poderia detê-lo com esses espigões de metal. O jovem Shi deu uma risadinha e perguntou ao dragão maligno, ele realmente se tornou uma furadeira? Então, ele tentou alcançá-lo e Yang-Shi se levantou com sua habilidade. O dragão maligno perguntou se ele realmente achava que poderia escapar dele voando e o próprio dragão maligno subiu ao céu. Mas Yang